Oi, pessoal, a gente terminou a live aqui agora e eu vim fazer esse vídeo porque a gente teve uns problemas técnicos, acho que é o 45 minutos foi cortada, né, a live, e aí depois ela começou a ter cortes sucessivos, então isso dificultava um pouco o andamento das propostas. Então eu vim fazer esse vídeo, eu vou retomar a live que a gente teve, mas vai ser numa dimensão mais dinâmica, até porque não vai ter esse tempo para vocês irem sentindo e levando isso, né, para o corpo. Eu vou trazer mais em forma de propostas para cada pessoa no seu tempo achar esse espaço para essa experimentação. Então, dito isso, vamos começar a falar um pouquinho dessa proposta. Fizemos nossa primeira cesta experimental hoje, é um projeto que também está sendo experimentado, né, para entender formato, horário, dia, e, e eu queria deixar ele salvo também. Então, como eu perdi o primeiro vídeo, eu não vou ter esse vídeo salvo. Então, a gente faz de novo e deixa salvo para quem quiser em um outro momento acessar. Bom, o projeto das cestas experimentais, ele surgiu pelo desejo de criar dispositivos de experimentação sobre si. E quando eu digo de falar sobre dispositivos, eu falo de mecanismos de potencialização do movimento, do pensamento, da vida, dos afetos. E hoje, o dispositivo que a gente traz aqui, pelo ensaio de criação, para poder guiar essa experimentação, é o texto das Três Metamorfoses, é o discurso das Três Metamorfoses de Nietzsche, do livro Assim Falou Zaratustra. E o desejo com isso é perceber o corpo a partir da tensão entre forças e formas. Vamos passar pelo texto. É um texto curto que nos permite ler aqui, mas não vou tecer comentários exaustivos sobre ele, até pela falta de tempo. Aqui, sendo um vídeo gravado, poderia ter até mais tempo para falar sobre isso, mas eu queria que vocês se colocassem com esse texto, né? Junto com esse texto, ali o corpo de vocês, o movimento de vocês, e atualizando esse texto aí no corpo de vocês, o movimento que ele provoca, né? A gente começou trazendo esses corpos para cá, né? Para esse espaço, já que é de manhã. Para quem está vendo à noite, é de manhã e ainda esse corpo ele está às vezes dormido, né? E começamos a observar essas forças e essas formas nesse corpo que chega, nesse corpo que começa a ser ativado para essa proposta de experimentação. Então a gente deitou sobre o chão e começamos a perceber os contornos do corpo. Então, toda essa dimensão corporal que nos dá um contorno mais ou menos estável, né? De dedos, de pé, de perna, de abdômen, peito, cabeça, cabelo, olhos. Então, ir começando a perceber essas linhas do corpo, esse contorno que o corpo tem. E sempre trabalhando a partir de uma respiração tranquila, uma respiração que aparece como troca mesmo, né?
interior, exterior, a expressão começa a dobra. De deixar entrar e sair, deixar esse corpo ir se percebendo e aos poucos deixar essa dimensão corporal ir se transformando a partir do espreguiçado, expandir. Então esses contornos eles crescem, eles se expandem para outros lados, eles apresentam outras formas, eles torcem, eles se dobram. Então começando a entender essa tensão entre essa forma mais ou menos estável e essas relações de forças que vão colocando esse corpo em movimento e vão levando a criação de outras paisagens, de outras formas temporárias. Tudo isso até para retomar uma fala do Roberto Machado sobre o Assim Falou Zaratustra, se eu não estou enganada, que ele fala sobre a temporalidade das forças em relação à eternidade das formas, né? Então é isso, a gente está falando sobre essa temporalidade de forças, sobre essas formas em variação. E então a gente escolheu esse texto das Três Metamorfoses, eu escolhi esse texto das Três Metamorfoses, porque é um texto que trabalha a partir de três figuras, né? A figura do camelo, a figura do leão, a figura da criança, mas ao mesmo tempo é um texto que trabalha em cima da metamorfose. Então ele não fica restrito às formas, mas ele coloca em atenção a questão das forças, do se tornar, né? Esse se tornar que é um devir, que é essa composição, essa conexão que se estabelece a partir de um complexo conjunto de relações que vão se dando entre os corpos, né? Então, tivemos esse tempo para perceber esse corpo dobrável, né? Esse corpo expandível e esse corpo também bem delimitado, né? E brincar com isso, jogar com isso, nem só um, nem só outro. E aí, depois disso, a gente passou para a leitura desse tempo. E essa leitura, assim como esse momento, esse espreguiçar, é uma possibilidade de a gente criando esse corpo comum, já que a gente não pode compartilhar o mesmo espaço, né? A gente vai entrando em ressonância. Entrando em ressonância para quando a experimentação, as propostas, né, forem aparecendo, a gente tá ali nesse passeando, fazendo essa travessia por esse corpo comum também, né? Um corpo que excede o nosso corpo, corpo criado coletivamente. Então vamos ler? Vamos ler o texto. Ele está no livro Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche. Esse livro eu coloquei ele no site, vocês podem acessar pelo Linktree do @ensaios de criação no Instagram. E lá, logo na página inicial, eu coloquei o PDF do texto. Então vocês podem ter acesso a eles, né? Quem nunca teve contato ou que não tem ele em mão, e a gente pode ler junto, né? Para que nossas vozes ressoem. E é um discurso, é um dos primeiros discursos que aparecem, que aparece logo no início do livro. Peguem lá o sumário, vai ver das Três Metamorfoses e procurem lá embaixo, vocês vão achar. Bom, vamos começar. Das Três Metamorfoses. Três metamorfoses do espírito menciono para vós. De como o espírito se torna camelo,
o camelo se torna leão e o leão, por fim, criança. Há muitas coisas pesadas para o espírito, para o forte e resistente espírito em que habita a reverência. Sua força requer o pesado, o mais pesado. O que é pesado? Assim pergunta o espírito resistente, se ajoelha como um camelo e quer ser bem carregado. O que é o mais pesado, ó heróis? Pergunta o espírito resistente, para que eu o tome sobre mim e me alegre da minha força. Não é isso. Rebaixar-se a fim de machucar sua altivez? Fazer brilhar sua tolice para zombar de sua sabedoria? Ou é isso? Deixar nossa causa quando ela festeja seu triunfo, subir a altos montes a fim de tentar a tentador? Ou é isso? Alimentar-se das bolotas e das ervas do conhecimento e pela verdade padecer fome na alma? Ou é isso? Estar doente e mandar para casa os consoladores e fazer amizade com os surdos que nunca ouvem o que queres? Ou é isso, entrar na água suja, se for a da verdade, e não afastar de si as frias rãs e os quentes sapos? Ou é isso, amar aqueles que nos desprezam e estender a mão ao fantasma quando ele quer nos fazer sentir medo? Todas essas coisas, mais que pesadas, o espírito resistente toma sobre si. Semelhante ao camelo que ruma carregado para o deserto, assim ruma ele para seu deserto. Mas no mais solitário deserto acontece a segunda metamorfose. O espírito se torna leão, quer capturar a liberdade e ser senhor em seu próprio deserto. Ali procura o seu derradeiro senhor, quer se tornar seu inimigo e derradeiro Deus, quer lutar e vencer o grande dragão. Qual é o grande dragão que o espírito não deseja chamar de Senhor e Deus? Não farás, chama-se o grande dragão. Mas o espírito do leão diz: eu quero. Não farás está no seu caminho, reluzindo um ouro, um animal de escamas, e em cada escama brilha um dourado. Não farás. Valores milenares brilham nessas escamas, e assim fala o mais poderoso dos dragões: todo o valor das coisas brilha em mim. Meus irmãos, todo valor já foi criado, e todo valor criado sou eu. Em verdade, não deve mais haver eu quero, assim fala o dragão. Meus irmãos, para que é necessário o leão no espírito? Por que não basta o animal de carga que renuncia e é reverente? Criar novos valores. Tampouco o leão pode fazer isso, mas criar a liberdade para a nova criação. Isso está no poder do leão. Criar liberdade para si e um sagrado não, também ante o dever. Para isso, meus irmãos, é necessário o leão. Adquirir o direito a novos valores. Eis a mais terrível aquisição para o espírito resistente e reverente. Em verdade, é para ele uma rapina e coisa de um animal de rapina. Ele amou outrora como o que lhe era mais sagrado, tu deves. Agora tem de achar delírio e arbítrio, até mesmo no mais sagrado, de modo a capturar a liberdade em relação a seu amor. É necessário leão para essa captura. Mas dizei-me, irmãos, que pode fazer a criança que nem o leão pode fazer? Porque o leão ainda tem de se tornar criança. Inocência é a criança. E esquecimento. Um novo começo, um jogo, uma roda, gritar por si mesma, um primeiro movimento, um sagrado dizer sim. Sim para o jogo da criação, meus irmãos. É preciso um sagrado dizer sim. O espírito quer agora sua vontade. O perdido para o mundo conquista seu mundo. 3 metamorfoses do espírito vos mencionei. Como o espírito se tornou camelo, o camelo se tornou leão e o leão, por fim, a criança. Assim falou Zaratustra, e nesse tempo ele permanecia na cidade que se chama a Vaca Malhada. Bom, esse é o discurso das 3 metamorfoses. E falando um pouquinho sobre ele, vale iniciar dizendo que essas figuras
a figura do leão, a figura do camelo, a figura da criança, elas aparecem nesse momento para Nietzsche como uma forma de confrontar o niilismo. Um niilismo negativo, um niilismo passivo, um niilismo reativo. E para quem não tem familiaridade com essa expressão, niilismo, é como um diagnóstico de Nietzsche para a sociedade em que ele vivia, que é também a nossa sociedade. É uma sociedade que não suporta a vida, que precisa criar ideais, que precisa criar valores transcendentais, que precisa criar modelos. Né? Esse niilismo, ele nega a vida, seja porque ele afirma um Deus, ou porque ele nega um Deus, a fim de ir em busca de um mundo melhor. Um mundo demasiadamente humano? Talvez. Ele também pode ser um niilista extremamente cansado e que simplesmente, ao invés de afirmar, nega a vida por completo. E é em relação a isso, a esse diagnóstico, que o Nietzsche ele escreve o Discurso das Três Metamorfoses, né, como uma fala do Zaratustra. Uma necessidade que se tem de transvalorar esse niilismo, né, de seguir outros caminhos, de ir para outros lugares que possam de fato afirmar a vida. E o camelo, ele é essa primeira figura que aparece, ele é como a conservação, vamos dizer assim. Ele é um animal capaz de segurar muito peso nas suas costas. Ele leva os valores dessa sociedade nas costas. Ele é reverente, ele se sujeita. Ele está ali para aguentar essa sujeição, para aguentar esse peso. Ele consegue. O leão, por outro lado, ele é aquele que encontra o grande dragão, que são esses valores. E esse dragão, ele diz, tu deves. E ele diz, não, eu quero, eu não devo. Então o leão é aquela figura da destruição. É aquele que não quer mais, que não aceita mais esses valores. É uma figura interessante porque o Nietzsche fala, ele é importante a criação, mas ele ainda não cria. Então aí surge a última figura, que é a figura da criança, né? Que é a criação. A criança enquanto criação, enquanto uma figura de inocência, de esquecimento, porque é preciso esquecer esses valores também para criar outros, né? Para abrir a possibilidade de transvaloração. A criança, ela afirma a vida. Mas essas figuras, elas não vêm uma depois da outra. Então, o primeiro o camelo, depois o leão, por fim a criança, como se a criança ela fosse apontar para um nível superior, vamos dizer assim, né? Como se esse tempo dessa metamorfose fosse um tempo evolutivo, linear. É sobre isso que nos importa muito falar aqui. E trazer isso para a experimentação, experimentar o corpo não a partir desse tempo evolutivo. Né? Falar dessas figuras, né, da figura do camelo, do leão e da criança, é falar de alguma forma a partir de arquétipos. Então, poderiam ser arquétipos de um tipo mais à la Platão, da criação de modelos puros, ou poderia ser uma compreensão mais convencional, no sentido de os arquétipos são criados pela percepção de que algumas ações, de alguns modos de agir, eles se repetem e eles se perpetuam. De todo modo,
Em ambos os casos, a gente está falando de uma estabilização, de uma constância. E do outro lado, a gente tem o título, que é das metamorfoses. A gente tem a metamorfose, que implica em um campo variável, um campo inconstante, um campo das forças, em detrimento às formas, da temporalidade das forças, em detrimento à eternidade das formas. Então, esses arquétipos, eles precisam ser implicados, vamos dizer assim, nessa dimensão da metamorfose. E isso, trazendo para o corpo, né, é perceber o nosso corpo como um conjunto de forças. Então, um conjunto de relações. A gente fala de forças porque forças é a palavra que nos permite sair desse modelo representativo para pensar dentro de uma complexidade que é importante ser pensada. Porque essas forças em relações, elas não criam um núcleo. Elas estão sempre saindo e criando outras relações, que se dissipam e criam outras relações. E isso vai acontecendo num emaranhado que foge a qualquer ideia de forma. Por mais que nesse emaranhado se estabilizem, haja uma certa repetição, há uma certa estabilização, né? Mas não é uma estabilização por completo, porque, por exemplo, se a gente pensar o próprio corpo como esse complexo de forças, a gente vê uma certa estabilização de forma aqui, uma certa estabilização de um batimento cardíaco, de um funcionamento do corpo, mas ao mesmo tempo esse corpo que foge o tempo inteiro, querendo abrir brechas para ser, né, para devir outra coisa. E isso faz parte desse complexo de relações orgânicas e inorgânicas, né? O campo dos signos, por exemplo, né? O campo da expressão, se a gente pensar na matéria e na expressão. Então, trazer para cá essas figuras dentro desse complexo de relações é para perceber o camelo, o leão e a criança em um combate perpétuo. Em um jogo de resistência e de potência, perceber um camelo que, embora ali resista e em princípio não cria, o camelo que cria, porque o camelo ele implicado em relações com o leão, né, dá abertura à criança. Então, a gente pode pensar o camelo e o leão, por exemplo, como figuras que se repartem em forças destrutivas e forças conservativas que entram em relação trazendo a figura da criança. Então não é assim linear. É muito mais emaranhado, um emaranhado de relações. Uma criança que vai criando, e em algum momento atravessa a linha do camelo, se torna camelo, se torna leão. Então, e isso é importante para a gente aqui agora, porque se a gente consegue perceber a metamorfose e é todo esse pensamento que o Nietzsche nos traz a partir de um regime de forças, a gente observa as pequenas variações, a gente observa aonde algo bloqueia, aonde algo libera,
como muda, né? Então, o, o, o modelo linear de camelo, leão e criança, ele não permite perceber as relações e quando, ou seja, não permite observar e perceber essas metamorfoses e observar ali nelas os pontos de bloqueio e como atravessar esses bloqueios. É criar outras relações entre camelo, leão e criança. Então, a possibilidade de ir criando relações, ela é muito mais interessante do que um caminho a se seguir. Então, uma ética das relações em contraposição a uma ética dogmática, né? Um livro que define um caminho do leão até a criança, do pior até o melhor, do real até o ideal, né? Então é isso. Falado um pouquinho sobre essas figuras, né, a partir do texto, a gente passa para as experimentações. Que, como eu disse, aqui eu vou apresentar elas de uma forma mais breve, para que vocês, no tempo de vocês, experimentem. Que na live a gente deu esse tempo de ser experimentado, mas aqui a gente não vai dar, porque senão ficaria também extremamente cansativo. E aí vocês fazem do jeito que acharem melhor. Bom, nessa travessia experimentada das 3 metamorfoses, a gente quer olhar para essas forças, né, como qualidades de movimento. Ou seja, a gente vai mover através dessas 3 metamorfoses não a partir de uma imagem pronta, de uma figura fixa, o camelo, o leão e a criança. A gente vai atualizar a força camelo, a força leão, a força criança, ainda que em um primeiro momento de uma forma mais sistemática, né, menos relacional, e no nosso corpo, nos nossos movimentos. Então, o que esse corpo pede, né? Quais são os movimentos reais que atravessam esse corpo? Quais as forças e as formas que são atualizadas nesse corpo? Então, é por aí que a gente vai começar essa travessia, com esse pensamento não de imagens, mas de qualidade de movimento. Inicialmente aqui, que a gente vai usar o papel de linhas. Então, a gente vai pegar o papel. Aqui eu tenho os papéis já desenhados, porque eu resolvi gravar esse vídeo logo depois da live, né? Para já disponibilizar para vocês também. E a gente precisa de alguns papéis em branco. Finge que tá tudo em branco aqui. E aí, nesses papéis, vocês vão começar, também vão precisar de uma caneta. E a gente vai começar a nossa travessia. Esqueçam qualquer ideal de estética. Nada, não é necessário chegar a lugar nenhum, de ter nenhuma finalidade. É só uma experimentação, uma percepção do corpo, uma ativação da percepção, da observação, né? Um abrir-se. E não mais que isso. Então a gente vai deixar de lado toda qualquer cobrança de uma estética e vai deixar sair o que é necessário, porque o belo é o necessário para nós. Então vamos pegar essa folha e vamos começar com o primeiro desenho. A gente vai desenhar. Só que a gente vai fazer um desenho muito simples, como se fosse uma letra do alfabeto, né? Traçar linhas.
traçar linhas. Não vamos dar muitas formas para ele. Então, a gente vai ver esse desenho a partir dessas linhas. E a gente vai começar atualizando. Quando eu digo atualizando, é trazendo para o agora, né? Essas forças movidas pelo camelo. E isso vai vir para o desenho de vocês, né? Vocês vão desenhar esse camelo. E a partir de então, o camelo de vocês vai ser o camelo desse desenho. Eu vou ler um trecho de cada um deles para vocês desenharem, sendo inspirados, talvez, sendo agenciados por esses trechos, até para deixar vívida essa primeira imagem, né, que nos traz Nietzsche. Essas primeiras relações que ele estabelece. E quando eu digo imagem, não pensem em uma... Às vezes eu posso ser que fale de uma imagem mais estabilizada, constante, mas uma imagem em movimento, e muitas vezes eu vou estar falando também. Então, dito isso, vamos para o camelo. A frase que vai levar esse desenho, para vocês entenderem, quando eu digo sobre as linhas, né? Como essas linhas saem? O camelo, ele é atualizado por linhas ali no seu desenho, com linhas finas, linhas grossas. Ele é pontiagudo, ondulado, ele é pequeno, é grande. Não precisa necessariamente ficar pensando muito nisso, né? Pode levar para o papel simplesmente. O que sai? Mas quando eu falo de qualidade de movimento, já aí no desenho é isso, né? Qual é o movimento dessa mão, dessa caneta sobre o papel? Quais os traços, quais as linhas que elas produzem. Então, indo para o camelo, a gente tem a frase. O que é pesado? Assim pergunta o espírito resistente, e se ajoelha, como um camelo, e quer ser bem carregado. Essa é a frase que vai agenciar vocês na produção do desenho de vocês. Deixa essa caneta aí sobre o papel e atualizar esse camelo e criar o camelo de vocês. Percebam que o camelo cria também. Por quê? Porque ele está em relação com a sua mão, com o papel, com todo o complexo de relações orgânicas e inorgânicas no corpo de vocês. Então a gente cria pelo camelo. E vocês vão fazer esse desenho nessa folha. Feito isso, a gente vai passar para o segundo desenho, simples, que é o leão. E eu vou ler para vocês, seguindo as mesmas orientações, eu vou ler para vocês o trecho que vai orientar os traços, as linhas do leão. Meus irmãos, para que é necessário o leão no espírito? Por que não basta o animal de carga que renuncia e é reverente? Criar novos valores. Tampouco o leão pode fazer isso, mas criar a liberdade para nova criação. Isto está no poder do leão. E deixa desenhar. Em uma outra folha. Vamos deixar sempre separadamente. Um, depois outro. Não quero mostrar muito para a gente seguir nossas forças, nossas relações. E aí, por fim, a criança. E o trecho da criança é o seguinte: inocência é a criança. E esquecimento. Um novo começo. Um jogo. Uma roda. A girar sobre si mesma. Um primeiro movimento. Um sagrado
dizer sim. E aí a gente vai para esse terceiro desenho, que é o desenho da criança de vocês, da criança corpo no agora, né? E aí, feitas essas três imagens, com uma musiquinha gostosa, se quiser, barulho da natureza, o que for, a gente vai passar para um quarto desenho, que ele vai criar relações. Então eu tenho meu camelo, eu tenho meu leão, eu tenho a minha criança e eu tenho as relações que elas se estabelecem ainda no papel. Então, aquele desenho se vai se transformando em outro desenho, que se transforma em outro desenho e aí vocês vão criando essas passagens que pode vir sucessivamente ou por cortes. Começou, cortou e vem outro. E vai criando uma paisagem de metamorfose ali, né? Essas forças em relações que vão criando contextos, paisagens, afetos. E todo esse processo que a gente fez no papel, a gente vai trazer para o nosso corpo agora. E essa é a última proposta, que foi a proposta que ficou mais cortada, né? Na live que a gente teve esse corte. Isso eu gosto também, eu não tenho tanto problema com quando isso acontece, né? Eu acho que os cortes eles também são importantes, nos levam para outros lugares e isso mesmo do corte que a gente teve hoje na live. Mas bom, a gente vai agora tirar um tempo, né, para observar esses desenhos. Vai pegar lá o camelo. Vou observar. Agora de um modo um pouco mais sistemático, vamos dizer assim, mais estruturado. A gente vai pegar e vai olhar essas linhas. Como são essas linhas? O que pode essas linhas? Como são essas linhas? Elas são finas, são grossas, elas são arredondadas, como elas são? Elas apontam para um centro ou elas apontam para um fora? Elas parecem ter movimento, elas parecem mais estáticas. Então, observem essas linhas de cada desenho que você fez e observe como elas, qual o movimento, qual a qualidade de movimento que elas têm, porque os nossos movimentos eles têm também qualidades, né? Eles são finos, eles são grossos, eles são pequenos, eles são grandes, eles são expansivos, eles são torneados, eles são, enfim, quentes, eles são frios, eles são infinitos. As qualidades são infinitas. Eles são calmos, eles são agitados. Então, essas linhas elas podem ser levadas para o nosso corpo, traçando linhas com o nosso corpo a partir dessa qualidade de movimento trazida pelo camelo, pelo leão e pela criança que a gente desenha. Então, vocês tirem esse tempo para observar, depois deitem no chão e bem estruturadamente vocês vão pensar no camelo que vocês desenharam e começar a deixar se mover esse corpo, né? O que vai para esse corpo? Às vezes vai fugir dessa imagem, tudo bem, tudo bem. O momento é outro também e às vezes outras questões atravessam, outras vontades. Então vocês começam a se movimentar a partir desse desenho, levando a qualidade de movimento desse desenho, incorporando esse camelo, que já começou a ser incorporado no desenho e que agora passa aqui para uma outra dimensão corporal de movimentação.
E depois a gente passa pelo leão. E depois a gente passa pela criança. Mesma coisa do desenho. Mas façam assim. Comecem deitados no chão. Comecem a se movimentar a partir do camelo. Coloque uma música gostosa. Ouça o barulho dos pássaros ou da obra do vizinho. E comecem a levantar, né? Até ficarem em pé e depois voltem. Quando voltarem para o chão, tragam o leão, né? Incorporem esse leão. E aí vão se movimentando, fiquem em pé, desçam e deitem. E aí incorpora a criança e vai e retorna. Depois disso, de fazer esse processo, comecem a dançar as relações. Então, era uma movimentação como a do camelo. Era uma movimentação grande e a outra é pequenininha. E a outra é dura, e a outra é molinha, é arredondada, entendeu? E aí vocês vão criando essa dança das 3 metamorfoses no corpo de vocês. E vão trabalhando essas passagens. Então eu quero fazer um camelo e eu quero passar agora para criança. Para e vou para criança. E tô querendo ir agora direto pro leão. Não sei. Coisas que me vieram agora. Só para mostrar para vocês, ou vocês podem dar uma pausa e continuar, ou vocês podem ir em cadência, um depois do outro. Deixa essa dança acontecer. Acontece, acontece, acontece. Finaliza, deixa dissipar. Pega uma folha e escreve sobre esse processo como se fosse uma dança, né? Como se vocês estivessem escrevendo uma dança. A dança das linhas, do camelo, do leão e da criança. A dança das metamorfoses que você incorporou. Escreve, lê, compartilha, se quiser compartilhar. E isso. Passamos por essa experimentação. Espero que seja gostosa, que traga outras percepções também assim para vocês a respeito tanto do texto quanto do próprio corpo. E nos vemos na próxima sexta com outra experimentação e continuamos nos falando por aí. Eu vou deixar aqui embaixo para quem quiser contribuir com algum valor o meu Pix. As contribuições elas são voluntárias, elas não são obrigatórias, mas elas são necessárias, elas são importantes também, tá bom? Muito obrigada, segue a página, vamos continuar nos falando por lá e passando todas as informações sobre as próximas cestas experimentais. Grande abraço em vocês, fiquem bem.